Boa noite a todos, boa noite Bianca, boa noite Eliane, boa noite Marcos. Deus abençoe. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom, Deus abençoe. Vamos começar a aula, né? Já são 8h45. Primeiro eu gostaria de pedir desculpas, porque essa aula era para acontecer ontem, só que eu tive alguns imprevistos. Eu estou como coordenador de uma das unidades de atendimento aqui onde eu trabalho e eu não tive possibilidade de estar ministrando a aula ontem. Eu estou na unidade de atendimento ainda, só que hoje eu pude me organizar melhor, tá? Só para critério de informação, essa aula está sendo gravada, tá? Essa aula está sendo gravada, vai ser disponibilizado depois para aquelas pessoas que tiverem interesse. Os links já foram divulgados nos grupos, tá? Está sendo ministrada essa aula também para a Faculdade de Medicina de Passos e para a Faculdade de Pará de Minas, a FAPAM, para o curso de Psicologia, tá? O tema da aula é transtornos alimentares. Nós vamos falar um pouco sobre as questões de bulimia, anorexia, compulsão alimentar e vamos tentar fazer ampliar o leque, né, dessas questões de acordo com o que vocês trouxerem de demanda para a gente, né? Eu não sei o segmento de cada um de vocês, eu sei do Marcos, que é da área de dependência química. Se o Marcos quiser fazer alguma pergunta quiser abranger alguma coisa referente à dependência química, está aberta a perguntas, nós podemos estar ampliando, tá, Marcos? Bianca também, de acordo com o que você tiver de dúvida, e Eliane também, tá bom? Como de costume em todas as aulas, eu vou pedir para vocês manterem os microfones desligados durante a aula, tá? E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês só levantar a mãozinha que eu respondo vocês, tá bom? Como de costume, né? Toda aula que a gente começa, eu começo com um vídeo de introdução sobre o tema, para que vocês não caiam de paraquedas no assunto e para que vocês já tenham uma ideia do que vai ser o conteúdo da aula, tá bom? Então, eu vou passar um pequeno vídeo aqui agora para vocês a respeito do que são os transtornos alimentares, tá? Para que vocês já tenham uma pequena ideia do que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá bom? E depois que eu passar esse vídeo, eu vou fazer alguns esclarecimentos para vocês também, tá bom? Falar sobre o tema transtornos alimentares. É um tema extremamente complexo, envolve um monte de variáveis e hoje eu vou citar algumas numa forma de resumo para vocês terem uma ideia. Então, os transtornos alimentares são quadros psiquiátricos em que o comportamento alimentar e a forma como a pessoa percebe o próprio corpo estão bem comprometidas. Então, normalmente, os pensamentos e as emoções ligadas ao corpo e à alimentação provocam sofrimento e um grave impacto na qualidade de vida dessas pessoas. Então, existem alguns sintomas que mostram a doença. Quais são eles? Existe uma preocupação muito excessiva com o peso e a forma do corpo e um medo muito grande de engordar. Então essa é uma das características. A outra são dietas extremamente restritivas que acabam levando a pessoa a um extremo baixo peso ou em outras pessoas pode ter um comer transtornado, né? Então a forma que a pessoa se relaciona com a comida é desorganizada. E muitos acabam utilizando métodos inapropriados. Quais seriam esses métodos?
compensatórios ou purgativos para alcançarem um corpo idealizado. Então, os pacientes costumam julgar e comparar muito a si mesmas, baseando-se única e exclusivamente na sua aparência física, com a qual eles se mostram sempre muito insatisfeitos. Então, quais são as causas do transtorno alimentar? Como nós já falamos no começo do vídeo, nós temos várias causas, então vários fatores vão se somando para desenvolver o transtorno alimentar. Então, em primeiro lugar, é importante a gente entender que existe uma predisposição para a pessoa desenvolver esse transtorno. Então, a pessoa já nasce com uma vulnerabilidade para esta questão. Outro fator importante é o fator sociocultural, que valoriza demais o corpo magro, o padrão de beleza magro. E isto é um mecanismo que gera muita comparação com o corpo. Então, um outro fator é a personalidade da pessoa. Então, existem algumas características do temperamento que são rigidez, perfeccionismo e uma grande dificuldade em flexibilizar comportamentos, pensamentos e atitudes. Então, a insatisfação geral que a pessoa apresenta, ela acaba sendo drenada para um olhar de insatisfação com o corpo também. Isso causa uma relação muito negativa com o corpo e a comida. E com o tempo, essas pessoas acabam valorizando demais o corpo e criando crenças corporais que a desorganizam mais ainda. O transtorno alimentar está diretamente relacionado com uma grande insatisfação com o corpo, porque existe uma crença de que o corpo não é adequado, o tamanho e a forma dele não combina com o que é dito pela sociedade. E por conta disso, as pessoas acabam escondendo o corpo de alguma forma. Normalmente escondem o corpo com roupas largas, roupas escuras, para que esse corpo não seja visto pelo outro. E às vezes elas chegam até a evitar situações sociais por medo do julgamento do outro. O que o outro vai pensar sobre o meu corpo, sobre o tamanho do meu corpo, sobre a forma do meu corpo. Estas são algumas dicas sobre o transtorno alimentar que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês hoje. E se esse conteúdo foi interessante e importante para vocês, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para serem notificados de novos conteúdos. Então, aguardo vocês. Bom, já deu para a gente ter uma noção, então, um pouco do que é a questão dos transtornos alimentares que nós vamos trabalhar, né? Vamos dar início, então, a essa temática que é tão cara, né, para algumas pessoas e ela não é tão difícil de se perceber assim, né? Só um momento aqui que eu vou compartilhar a tela com vocês em apresentação. Bom, vamos lá. Primeiro me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Paulo, tá? Sou psicólogo, sou biólogo, sou pós-graduado em filosofia e teoria social, sou pós-graduando também em dependência química, trabalho com dependência química já há 13 anos, sou pós-graduado em psicanálise clínica, pós-graduado em neuropsicologia, sou neuropsicólogo, sou pós-graduando em Antigo Testamento, na área religiosa, sou especialista em terapia cognitiva comportamental, especialista em transtornos de ansiedade e depressão, sou conselheiro e consultor em dependência química pela Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas, sou coach e sou graduando em teologia pela Faculdade Jesuíta. Trabalho em clínicas de recuperação, com tratamento de dependência química, com o público masculino, também com o público feminino. Trabalho no consultório também, atendimento clínico.
tanto atendimento online, também com consultório, com atendimento presencial. Atendo diversos casos, incluindo as questões dos transtornos alimentares. Às vezes a gente pensa que a questão dos transtornos alimentares são raros, mas são casos muito comuns que a gente acolhe em consultório, tá? Como eu disse, a transmissão desse curso está acontecendo agora para a Faculdade de Medicina de Passos, para os alunos de Psicologia, também da Faculdade da FAPAM, e para os alunos livres do Instituto IPHCT, tá? Então, está sendo transmitido agora para vários alunos, nesse momento, né? Pode falar, Marcos. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que não começou, mas eu estou querendo saber aqui, para o nível de conhecimento, me anotar aqui. Uma pessoa que acorda de madrugada, e ela já tem esse costume fixado, Deus de criança. O que você acha que pode ser essa disfunção? Você falou de acordar de madrugada para se alimentar? Acorda de madrugada para se alimentar e o histórico dela é Deus de criança. Mas aí, no caso, essa pessoa ela já tem caso de obesidade, ela já tem algum caso de... no caso, ela é obesa ou ela é magra? Como que seria o estado de peso corporal dessa pessoa? Não, ela não é obesa, mas ela se acha obesa. Ah, tá. Ela vai entrar num dos casos que nós vamos falar de anorexia. Porque o que acontece? Quando nós estamos falando de transtornos, que é muito importante, Marcos, eu vou até falar aqui agora, eu faço questão de sempre de falar o que são transtornos alimentares, que é o que nós vamos trabalhar. O que é um transtorno? O nosso cérebro, ele funciona de uma maneira X. Quando eu estou trabalhando um transtorno, quando eu dou um diagnóstico de um transtorno, significa que o cérebro dessa pessoa está funcionando de uma maneira disfuncional. Ou seja, o cérebro dessa pessoa ela funciona seguindo pelo lado direito, que seria a forma funcional. Se essa pessoa ela está com um transtorno, ela está funcionando pelo lado esquerdo. Nós temos uma área no lóbulo frontal que é responsável pela questão alimentar. Se essa pessoa começa a acordar de madrugada para se alimentar, significa que o cérebro dela libera um certo tipo de neurotransmissor que desperta a questão da fome nela, né? Então, nós vamos ter aí uma disfunção cerebral que faz com que essa pessoa ela perca o sono, que desperta ela com a saciedade, com a ânsia da fome, né? E dessa forma nós vamos ver aqui na questão da anorexia nervosa, ela tem uma imagem distorcida dela mesma, né? Então, é um transtorno que essa pessoa possui. Esse transtorno indica que o cérebro dela funciona de uma maneira disfuncional, ou seja, existe um distúrbio no cérebro, né, que faz com que a questão da transmissão dos neurotransmissores dela, durante certos pontos da madrugada, liberem certos tipos de hormônio que cause nela a sensação de fome. E essa sensação de fome ela é tão grande que corta nela a questão do sono, fazendo com que ela acorde e vá até a geladeira, vá até o armário e vá fazer a sua alimentação. Isso é muito comum. E nós temos que prestar atenção também, porque tem algumas medicações, eu não sei se essa pessoa que você está citando, ela toma alguma medicação. Tem algumas medicações, como por exemplo, quetiapina, ela desperta fome. Dependendo da quantidade, por exemplo, da quetiapina, acima de 200 miligramas, por exemplo, a pessoa ela tem saciedade, ela tem ânsia de fome.
ela toma a quetiapina à noite. Geralmente a quetiapina serve para induzir o sono, só que na hora que a pessoa toma a quetiapina, ela tem uma necessidade de comer muito grande, né? Então tem que ser observado todas essas questões, tá bom, Marcos? Muito bom. Bom, o que nós vamos ver no curso de hoje, então? O que são os transtornos alimentares? Nós vamos falar sobre a questão da anorexia nervosa, vamos falar sobre a questão da bulimia nervosa e também da compulsão alimentar. Pode falar, Graziella. Oi, Paulo, boa noite. Boa noite. Paulo, eu sofro disso. Eu tenho 43 anos. Sim. Só há 30 anos. Sim. O que você pode falar para mim disso? Desse transtorno de acordar, de comer, de dia não tenho dificuldade, não como. Mas à noite parece assim, um ritual. É um transtorno, é uma coisa que está gravada na minha mente. Tá, você tá com quantos anos, Graziella? Com 43. Você tá com 43 e você passa por esse ritual há quantos anos? 30 anos. Há 30 anos. Olha, você faz o uso de algum tipo de medicação? Olha, eu estou fazendo uso da quetiapina há mais ou menos um mês, mas não tem nada a ver com a quetiapina, tá? Não, Porque eu não. já sofri isso antes. Entendi. O que acontece, Graziella? A questão do acordar de madrugada para se alimentar, ela pode ter muito a ver também com a questão de um ritual, tá? Sim, Ela pode ter não, porque a gente precisa fazer uma diferenciação, porque pode ser um transtorno, mas também pode ser um ritual, entendeu? Pode ser que em algum momento da sua vida, por exemplo, você sofreu algum estresse pós-traumático, pode ser que você tenha sofrido algum trauma, pode ser que você tenha sofrido passou por alguma fase da sua vida que de repente você desenvolveu, que você, por acaso, desenvolveu um transtorno que, de certa forma, você começou a desenvolver esse hábito, né? Você já pode ter... Virou hábito. Oi? Virou hábito. Exatamente. Pode ser que você já superou o estresse, pode ser que você já superou o trauma, mas acabou virando hábito. Porque o nosso corpo ele funciona como um relógio biológico. Por exemplo, se você se alimenta todo dia às 11 horas, o dia que você não se alimentar às 11 horas, você vai sentir fome. E é impressionante, porque é assim, ó, eu tenho horário para acordar, você não acredita. E é Olha sempre no que mesmo horário, não é? é sempre no mesmo horário. É sempre no mesmo horário. Ou seja, já virou um ritual. Já virou um ritual. Tá, Entendeu? a pergunta tem cura? Tem cura sim, com certeza. Tem cura sim. E Que aí, bom. tem cura. Nós podemos olhar essa cura em dois olhares. Tanto farmacológico, com a ajuda de medicação, e também com técnicas da terapia cognitivo-comportamental, que eu acho mais saudável do que a questão medicamentosa. Isso. Porque é tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo para você. Eu amo doce, um bolo de prestígio, eu posso ver ele de dia. Para mim é normal. Vou passar perto dele, não vai dar vontade, mas eu vou dormir lembrando que existe um bolo de prestígio e eu tenho que acordar de madrugada para comer. Nós temos que entender que o nosso cérebro ele funciona como se fosse um sistema de programação de computador. O que acontece? Ele é programado. E existe uma coisa dentro, aqui no lóbulo frontal, mais ou menos do lado esquerdo, nós temos um sistema que se chama sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? Quando eu faço a experiência de algum tipo de atividade, esse sistema de recompensa ele pode ser positivo ou negativo. E o que acontece? A partir do momento que você acorda de madrugada e faz a experiência da alimentação,
o seu sistema de recompensa, ele é recompensado positivamente. Então, como ele é recompensado positivamente, o seu cérebro entende que aquilo é bom. Então, a partir do momento que aquilo é bom, ele começa a se programar para que todo dia, naquele horário, você acorde, para que você tenha a mesma saciedade, porque aquilo é bom. E por que aquilo é bom? Porque Paulo, quando só você... Sim. desculpa para você, para não pegar muito teu tempo, né? Que a Não, gente nós tá estamos no. aqui à disposição. É assim, é uma coisa tão prazerosa que à noite, de madrugada, não tem explicação, é uma coisa mais gostosa e eu como até dormindo. Parece que eu tô sonâmbula. Foi até bom essa aula, porque eu sempre acompanho, mas eu nunca tive uma aula tão especial para mim como está sendo essa de hoje. Nossa, que bom, bacana. Nós vamos aprender muito. O que acontece, Graziela? Quando você é tão especial, é tão prazeroso, porque o que acontece? Quando você faz a ingestão do alimento na hora que você acorda de madrugada, é injetado uma bomba de dopamina, uma bomba de serotonina, uma bomba de endorfina. E o que são esses hormônios? São os hormônios que nós chamamos de hormônios da felicidade, né? Certo. Vulgarmente dizendo. São hormônios que deixam a gente satisfeitos, são hormônios que deixam a gente feliz. E geralmente, quando a gente, principalmente para as pessoas que são obesas e têm a compulsão alimentar, eles se alimentam muito porque quando estão alimentando, na hora que você se alimenta, o cérebro libera essa bomba de hormônios que faz com que a pessoa se sinta bem. Então é por isso que você se sinta bem. E aí nós vamos ver durante a aula que nós podemos reprogramar o cérebro fazendo um movimento que nós vamos chamar de jejum de dopamina. Tá? Ai, que legal, que legal. Tá? Tá. E quando a gente faz esse jejum de dopamina, nós conseguimos reprogramar o cérebro para fazer com que ele entenda que não é necessário mais a produção de dopamina naquele horário, tá? E aí nós vamos ver isso durante o curso. Eu entendi tudo sobre dopamina, né? O Marcos, ele me explica bem sobre isso, em outros aspectos, né? Não sobre alimentação, hoje que você está me explicando. Mas, assim, a liberação, tal, mas isso, então, não é um desvio de comportamento, isso é... É ritual, não é desvio de comportamento, não. Tá. Pode ficar Bom saber tranquilo. que a gente consegue trabalhar isso. Te agradeço, viu, Paulo? Muito obrigada. De nada, tá? Se tiver outra pergunta, pode fazer, tá? Fica tranquila, tá? Obrigada mesmo. Tá. Pode falar, Marcos. Agora você me colocou em dúvida aqui. Aí, um ritual não é um desvio de comportamento? Ritual não é desvio de comportamento, porque comportamento é um conjunto de situações. Porque o que acontece? Comportamento é único. Comportamento é uma atitude. Ritual é todo um movimento. É todo um movimento. Tá? Ritual envolve várias situações. Comportamento é uma atitude. Tá? Ritual é uma situação, é uma série de situações. Entendeu? Tá, mas para a pessoa chegar no ritual, ela teve que ter o quê? Para a pessoa Um chegar desvio de onde? comportamento. Para uma pessoa ter um ritual, Paulo, ela teve que ter um desvio de comportamento. Não, mas porque, Marcos, comportamento tem muito a ver com valores. Se a gente pegar as bases filosóficas e psicológicas, comportamento tem a ver com valores, éticas e morais, entendeu? Comportamento é um conceito muito mais profundo do que ritual, entendeu? Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Ritual. Por exemplo, eu fumo cigarro. Eu tenho um ritual de toda vez que eu entro dentro de um carro, eu tenho que acender um cigarro. Eu tenho que acender um cigarro. A minha mente já está programada para mim, para isso.
é incrível. Eu vou entrar dentro do carro, vem na minha mente, acende cigarro. Isso é o quê? É um ritual. Não é um comportamento. O que é um comportamento? Um comportamento é quando eu mudo todo um estilo de atividades, eu mudo todo um estilo de movimentação, indo contra valores, indo contra aquilo que eu acredito que seja certo ou errado. Tá? Então existe essa diferença de ritual e comportamento. Porque comportamento tem a ver com valores. Se a gente for pegar, por exemplo, a questão até mesmo do uso de drogas, no uso de droga, o usuário de drogas, ele tem mudança de comportamento, e dentro da mudança de comportamento, na hora do uso, ele tem o quê? Um ritual. Você consegue entender que são duas coisas diferentes? Ele tem mudança de comportamento e na hora do uso ele tem um ritual. Então, vamos dizer que uma é interligada com a outra, então. Exatamente. Em certos aspectos. Exatamente. Por exemplo, eu quando fazia uso de crack, o que acontecia? Eu tinha uma mudança de comportamento. Eu mentia, eu manipulava, eu fazia toda uma articulação, né? Isso é o quê? Mudança de comportamento. Por quê? Eu ia contra os meus valores, eu ia contra aquilo que eu acreditava que era certo e contra o que era errado. Isso é mudança de comportamento. Agora, quando eu estava com meu crack, o que eu fazia? Eu tinha um ritual. Pegava meu cachimbo, pegava o isqueiro, eu gostava de ter tudo organizadinho ali. Isso é o quê? Ritual, não é comportamento. Então são duas coisas distintas. E que às vezes as duas podem estar atreladas juntas, mas às vezes as duas também podem estar separadas. Entendeu? Entendi, Paulo. Entendi. Obrigado. Né? De nada. Bom, aí tem gente querendo entrar na sala. Calma. Vamos lá. Mais gente querendo entrar na sala. Vitor. Vamos lá, então. Primeiro, eu sempre gosto de começar falando o que são transtornos, né? Existem diversos transtornos mentais com apresentação diferente. Eles geralmente são caracterizados por uma combinação de pensamentos, né? Combinação de pensamentos, percepções, emoções, comportamentos anormais, que também podem afetar a relação com outras pessoas. Então, transtornos é um conjunto de situações, né, que vai afetar a relação com outras pessoas. Aí, Graziela, quando você me perguntou o que eu sofro é um transtorno, e eu te pergunto, o seu ritual afeta a sua relação com as outras pessoas? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Afeta comigo, né? Afeta só com você, mas não afeta com outras pessoas. Acredito que não. Né? Por quê? Ele só afeta você, porque você acorda de madrugada e vai assalta a geladeira. Assalta a geladeira, armário, o que tiver e aonde tiver. Parece uma coisa assim. Gente, então, beleza. Então, muito sério isso, deixa eu te falar. É muito sério isso que eu tô falando. Eu também sou adicta, tá? Em recuperação. Sim. Mas eu não sofria tanto quanto quando eu estava na droga. Na compulsão por comer de madrugada. Sim. Na verdade, então, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que a gente chama de deslocamento de compulsão. Tá? Só que antes, mas a pergunta é essa, e antes da droga? Eu tinha esse comportamento. Você só mudou o deslocamento. O que aconteceu? Você já tinha esse comportamento, essa compulsão. E aí você entrou na droga, você deslocou o objeto. Vamos entender que toda compulsão tem um objeto. Antes da droga, você tinha um objeto, que era o alimento.
Você entrou na droga, você trocou o objeto. Você saiu da droga, você voltou para o mesmo objeto. Entendeu? Sim. E aí é importante, Graziele, você vigiar e entender que todo tipo de compulsão não é saudável. Por que todo tipo de compulsão não é saudável? Porque a compulsão é falta de equilíbrio. E Freud já dizia o quê? Que tudo aquilo que está em excesso, tudo aquilo que está demais, é porque está faltando algo atrás. É porque tem algo que falta atrás. Ou seja, se você pratica algo em excesso, é porque existe um vazio existencial atrás de você, né? Então, esse vazio existencial precisa ser trabalhado, porque o seu objeto de compulsão hoje é o alimento. E graças a Deus que é o alimento que é menos prejudicial. Eu brinco, mas eu falo, eu prefiro estar bem forte do que estar na adicção. Não, Mas ótimo. é complicado. É uma coisa que se me deu uma esperança, tratamento. Sim, E lógico. essa compulsão minha, eu sou compulsória para tudo. Antes era para roupa, para tudo. Sim. Sou ansiosa, sofro muito de ansiedade, muito, 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 que eu chego a ter crises. Hoje não mais, estabilizou. De ir para o hospital com a pressão 21, Sim, que é entendi. crise de ansiedade. Sim. É importante verificar todas essas questões. Eu sou especialista em transtornos de ansiedade e depressão. E a gente tem. Depressão onde eu fiquei um mês sem saber nem quem estava indo isso antes da droga, tá? Sim. Teve vários fatores, tá? Vamos lá. Meu irmão se enforcou, minha mãe, perdi minha mãe com 49 anos, isso antes da droga. Então teve várias coisinhas, né? Não é do nada que acontecem as coisas. Uhum. Sim, E eu entendi. tô lutando aí com isso. E sobrou isso para mim, esse transtorno de acordar de madrugada ainda, que eu preciso, a ansiedade que eu preciso tratar. Do resto, assim, do resto de tudo isso, né, que é muito, tá Na tudo certo. verdade, o que acontece? O acordar de madrugada, igual eu te disse, para comer ainda não é um transtorno, é um ritual. O que você aparenta como transtorno é a ansiedade e a compulsão por outras coisas, né? Sim. Entendeu? Eu sou muito exigente comigo, sabe? Aí me faz mal. Por exemplo, meu cabelo não tá bom, então isso não era para eu ser assim. É uma espécie de toque. Sim, eu sou exigente comigo, então mas eu estou conseguindo trabalhar, né? Isso com a ajuda do Marcos, né? De outras pessoas, mas tá difícil. Mas é difícil mesmo, mas a luta é essa. Você só não pode desistir, porque sempre tem uma solução. Não há A nada gente, nessa vida que não tenha uma solução. Ó, a única coisa que não vai ter solução vai ser o dia que você desistir de lutar. O dia que não, isso você desistir de lutar, aí já não vai ter solução. Enquanto você está lutando, sempre aí vai já é haver uma solução. aí já é opção, né, Paulo? Aí já é opção. Né? Se é. você faz a opção hoje de continuar lutando, parabéns, você vai conseguir. Tá? Eu ainda quero, eu ainda vou conseguir. Não consegui muito de estar até aqui, Não, né? você já conseguiu. É. Enquanto você está aqui, você já conseguiu. A gente tem que Graças. tirar da, Outra Paulo. a gente tem que Eu tirar da cabeça. vou A gente tem liberar que você tirar, aí. a gente tem que tirar da cabeça esse negócio que eu vou conseguir. Porque eu É. vou conseguir é algo muito distante. Parece que por quê? Vamos trabalhar uma questão de programação neurolinguística aqui. Eu vou conseguir dar a ideia que eu não consegui ainda. Da ideia que eu estou num caminho que está longe de ser alcançado. Você já conseguiu e vai continuar conseguindo. Muda o vocabulário. Muda o vocabulário, tá? Porque quando você, olha, o seu cérebro é programado para aquilo que você acredita, entendeu? Então, se você começar a mudar o seu vocabulário falando que você já conseguiu e vai continuar conseguindo, a sua perspectiva vai ser muito melhor do que a que você tem hoje.
tá? Eu acredito. Muito obrigada. De nada. Agora, se você ficar falando assim, eu vou conseguir, dá uma ideia assim de que. Boa noite, Rafael, Deus te abençoe. Dá uma ideia assim que você está fazendo uma caminhada, que você vai subir um monte e que o monte está muito longe. E aí, Mais que acabe esse monte. ué. E aí, no meio da caminhada, o que pode acontecer no meio dessa caminhada? Você se cansar, você pode desanimar. Não, você já conseguiu e vai continuar conseguindo. Cada vez que você disser isso na sua vida, você vai fazer diferente, o seu cérebro vai entender que você já conseguiu, tá bom? Amém, amém. Muito obrigada. De nada. Vamos lá então. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar na aula de hoje é a anorexia nervosa. Tá? O que é a anorexia nervosa? Vamos primeiro ao conceito. A anorexia nervosa ela é caracterizada por um distúrbio na percepção do peso corporal, causando medo intenso de ganho ponderal. O que é a anorexia? É a imagem distorcida que a pessoa tem dela. Por exemplo, a pessoa está magérrima, mas ela se enxerga como uma pessoa gorda, né? Por isso é um distúrbio. Por quê? Porque a pessoa ela está se enxergando de uma forma que ela não é, né? E aí, quando a gente fala desse distúrbio, a gente pode falar que talvez a pessoa está até caminhando, flutuando lá para o estado da psicose. Por quê? Porque ela se olha no espelho e ela está se vendo de uma forma que ela não existe, né? Acontece isso muito com modelos, né? Elas se olham, né? O Rafael perguntou como nasce essa visão deturpada. Olha, o Rafael, essa visão deturpada, ela vai nascer muitas das vezes de crenças e talvez de traumas que a pessoa traz da infância. Por quê? E como nós vimos no vídeo, na hora você não tinha entrado na aula ainda. O que acontece? Hoje nós vivemos numa sociedade que exige um padrão de beleza. E nós vivemos também numa sociedade que hoje é muito julgadora. E todo ser humano tem uma necessidade de se sentir pertencente a um certo tipo de grupo. E hoje nós estamos vivendo uma crise que talvez a gente pode chamar de até de uma epidemia, que as pessoas estão com a autoestima muito baixa, principalmente as mulheres. As mulheres estão com a autoestima baixa, as mulheres não estão se dando o devido valor, elas não se reconhecem como um potencial de pessoas e elas embarcam num padrão de beleza que a cultura e que a sociedade impõe. E aí, o que acontece? Já vivendo nesse meio cultural e social que impõe um padrão de beleza, o que acontece? Junta-se isso com traumas que essas pessoas vão acabando vivendo, essas pessoas começam a criar esses distúrbios. E aí elas vão criando uma imagem errada, vão criando crenças que na terapia cognitiva comportamental nós chamamos de crenças. E aí elas se acham feias, elas se acham gordas, elas se acham ridículas, elas se acham horrorosas, né? E aí essas mulheres, não só mulher, homem também tem isso. E daqui a pouco eu vou explicar como funciona isso no homem, porque isso não é só na mulher também não, tá? O que acontece? Dentro dos relacionamentos, principalmente relacionamentos abusivos, nós vamos ver, por exemplo, os homens dizendo para as mulheres: você é feia, você é ridícula, você nunca vai arrumar ninguém na vida. E a mulher acaba abraçando essa ideia para elas, criando essas crenças. E hoje eu pego isso muito dentro de consultório. As mulheres hoje elas têm medo da solidão. A solidão hoje é um bicho de 7 cabeças para a humanidade. E as pessoas não entendem o que é solidão. Elas fazem uma associação de solidão é estar com uma pessoa. E solidão
Não tem nada a ver em estar com alguém, né? A sugestão que deixa eu ler aqui de novo. Foi muito rápido aqui. A sugestão que as pessoas não influenciam muito. Exatamente. É isso mesmo, Rafael. A sugestão que as pessoas não influencia muito. E isso vai deturpando a ideia da imagem que a pessoa tem. Entendeu? Querendo ou não, nós somos seres influenciáveis. Né? E aí, as mulheres, principalmente na questão de beleza estética, são mais influenciáveis do que os homens. Na questão de beleza estética. Os homens já são mais influenciados na questão corporal. Como assim os homens são mais influenciados na questão corporal? Existe um estudo recente que fala que 90% dos homens que frequentam a academia, eles não frequentam academias porque eles querem terem músculos, porque eles querem ficarem gostosos, porque eles querem ter o corpo perfeito, mas porque estar na academia, criar músculo, ter a visão do corpo perfeito é uma forma de afirmar a masculinidade. Hoje, o homem ter o corpo perfeito é uma forma de afirmar a masculinidade. É uma forma de impor para o outro. E interessante que esse impor para o outro a masculinidade não é impor para a mulher a masculinidade, não. É impor para o outro homem a masculinidade. O homem, ele tem essa necessidade de impor para o outro homem que ele é homem. Porque para a mulher ele não tem essa necessidade. Então, daí vem essa grande necessidade da estética, do corpo, do homem. Tanto que nós começamos a dizer isso na adolescência. Na adolescência é muito comum, principalmente nas escolas, né? Um menino começar a comparar o outro, um mais fortinho, um menos, dentro dos vestiários das escolas, na educação física, quando eles vão para o vestiário, começam a tomar banho, um repara o órgão genital do outro, que é maior, que é menor, e ali começam aquelas comparações. Isso faz tudo parte do que nós chamamos na psicanálise, onde Freud chama de perversão, que faz parte do sistema comparatório do ser humano. Faz parte. Oi, Marquinhos, fala comigo. Então tá, eu tô numa tese com mais ou menos algumas pessoas. Você sabe qual que é a minha maior preocupação com essas pessoas que elas se preocupam muito com a aparência? Sim. É na velhice, Paulo. O que vai ser de um registro que já foi registrado e com um longo tempo? E na velhice, como que vai ser a mentalidade dessa pessoa? O que acontece, né? Eu costumo brincar muito, né? Quando a gente é criança, a gente quer ser adulto. Quando a gente quer ser adulto, a gente quer voltar a ser criança, né? E aí, quando a gente chega na idade da melhor idade, né? O que acontece? A gente começa a perceber a vida de uma forma muito diferente, né, Marcos? E aí depende da maturidade que a gente vai ter quando a gente chegar nessa idade. Principalmente porque o que acontece? Hoje a gente vê, principalmente nesses homens, principalmente entre o meio da dependência química, esses homens na dependência química têm uma um péssimo hábito de começar a usar suplemento alimentar, usar bomba, né? Coisas que vão ser prejudiciais, e quando chegar na velhice, isso vai ser terrível. Por quê? Porque eles vão se depararem com um corpo todo destruído, porque o organismo não vai sustentar, e a gente sabe que qualquer tipo de suplemento alimentar, qualquer tipo de bomba, a partir do momento que a pessoa para de fazer qualquer tipo de exercício físico, a pessoa murcha, né? Ou seja, enquanto eu estou usando um tipo de suplemento, enquanto eu estou usando anabolizante, o que acontece? Ele funciona enquanto eu estou malhando. Eu parei de malhar, eu murcho, né? E agora imagina eu lá com 70 anos sem malhar, bombei minha vida inteira. Eu vou me deparar, eu vou olhar para o meu corpo, eu vou ver eu pelancudo, eu vou ver eu sem pele,
eu vou olhar para mim, como que vai ficar minha autoestima? Eu vou ser um idoso depressivo, né? E aí minha autoestima vai lá para baixo, e aí se eu já era um dependente químico, eu vou desenvolver a minha dependência química novamente, se eu tiver sóbrio. Por quê? Porque eu vou me ver como a pior pessoa do mundo, né? Então, isso são conceitos que precisam ser trabalhados muito dentro da questão da dependência química, né? São conceitos que precisam ser trabalhados com os dependentes químicos, não só com os dependentes químicos, mas para qualquer pessoa que tem uma certa admiração, veneração e adoração pelo corpo, né? Lógico que nós temos que cuidar do corpo, mas de uma forma correta. Nós vemos pessoas que fazem dietas loucas. Inclusive, nós temos que entender que hoje não existe dieta. Hoje existe outra coisa. O que existe? Existe reeducação alimentar. Reeducação alimentar, né? Que é completamente diferente, né? Pessoal, nós estamos a 11 minutos de fechar essa sala, tá? Eu vou abrir uma outra sala, tá bom? Vou dar um intervalinho de uns 5 minutinhos pra gente, tá bom? Pra gente beber uma água, beber um café, tá? Pra acordar. E nós voltamos. Pode ser? Combinado? Positivo. Deixa eu só abrir o link da outra sala aqui para passar para vocês antes de vocês saírem. Pera aí, não sai da sala não, senão vocês ficam sem link. Pera aí. Olha, pode o link no curso VIP pelo padrão, por favor. Pera aí. Ó, eu vou pôr aqui no link. Ó, coloquei aqui no link e vou colocar nos grupos aqui também, tá? Aí, Marcos, se você quiser, se divide aí também para os seus grupos, tá? Ok. Tá, pera aí, deixa eu acabar de procurar vocês aqui, antes de vocês saírem. Marquinhos, me manda um oi aqui para me te achar, que eu tô cheio de pessoa aqui. Mandei. Mandou. Olha, vocês já podem ir entrando na sala, eu não vou aceitar agora não, que eu vou dar uma corridinha ali no banheiro também, vou beber um café, mas vocês já podem ir entrando na sala, que assim que eu voltar, eu já permito a entrada de vocês na sala, beleza? Combinado? Pessoal, vamos voltando então. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, daqui a pouco entra. Né? Então a gente está falando de anorexia nervosa, né? Que é caracterizada, né? Por esse distúrbio na percepção do peso. É a pessoa que tem um peso menor, mas se enxerga com peso mais acima, né? Quais que são os critérios da anorexia nervosa, né? Como que a gente pode diagnosticar, né? A gente vê restrição da ingestão calórica, geralmente quem tem anorexia nervosa. Restrição de ingestão calórica. O que é uma restrição de ingestão calórica? Tudo aquilo que tem caloria, a pessoa ela deixa de ingerir, causando peso significativamente baixo relacionado ao normal. Sabe aquelas pessoas que você olha e só vê o osso? Geralmente essas pessoas elas têm um medo intenso de engordar. Elas vivem tensas. E geralmente elas são portadoras de TAG, transtorno de ansiedade generalizada.
e elas têm um comportamento persistente que interfere no ganho ponderal. E existe uma perturbação da autoavaliação e ausência de reconhecimento da gravidade do peso baixo. O que seria essa ausência de reconhecimento da gravidade do baixo peso? A gente sabe que nós temos que ter um peso limite, né? Cada idade tem um peso limite. Essas pessoas, elas não estão nem aí. Para elas, quanto mais magras, melhor, né? Então, um dos critérios para esse distúrbio da anorexia nervosa são esses, né? Restrição de ingestão calórica. E aí, quando há restrição da ingestão calórica, eu deixo de adquirir carboidrato, vitaminas, eu deixo de ingerir tudo. E aí o meu corpo fica deficiente de certos nutrientes que eu preciso para sobreviver. E aí isso vai me acarretar uma série de situações na minha saúde. Esse medo intenso de engordar, eu vivo tenso. Eu olho para o brigadeiro, eu quero comer, mas... eu tenho essa ausência de reconhecimento, né, da gravidade do peso baixo. Eu posso entrar em estado de desnutrição, né, prejudicando assim a minha saúde. Dentro do quadro da anorexia nervosa, nós temos uma classificação. Oi, Grazi. Paulinho, deixa eu te perguntar. Você falou uma coisa interessante. Me explica, essa pessoa que olha para o brigadeiro e ela tem um certo controle de não comer, querer e não ingerir, ela tem um certo controle sobre ela ou ela briga com ela constantemente? Ela briga com ela o tempo todo. Porque, na verdade, e aí vamos entender também o conceito de adicção, que isso serve até para droga. Nós vemos muito dentro de comunidades terapêuticas, clínicas, quando se fala do termo droga, fala-se que nós somos escravos da droga. E aí, trazendo-se também para as outras compulsões, fala que você é escravo do alimento. Não, isso não existe. Ninguém é escravo de droga. Ninguém é escravo de alimento. Eu nunca vi um brigadeiro saindo andando. Eu nunca vi um pino de cocaína saindo voando aí pelo meio da rua e indo até você. Eu nunca vi uma pedra de crack saindo pulando. A questão é que nós somos escravos do nosso desejo. Nós somos escravos do nosso desejo. Você pode controlar tudo dentro de você. Você controla os seus movimentos, você controla a sua fala, você controla para onde você vai, você controla os seus movimentos corporais. Se eu falar com você, Graça, levanta a cabeça, você pode levantar. Se eu falar com você, abaixa a cabeça, você pode abaixar. Se eu falar com você, levanta a mão, você pode levantar. Mas se eu falar com você assim agora, não pensa. Você não pode pensar numa coisa que eu vou te falar agora. Não pensa no elefante cor-de-rosa. Você não pode pensar no elefante cor-de-rosa, Grazi. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Já pensei. Você pensou no elefante cor-de-rosa, não foi? Sim. Desculpa pela liberdade, viu, Paulo? Falar, Paulinho, me desculpa, tá? Não, pode chamar de Paulinho, não tem problema assim, não. Todo mundo me chama de Paulinho. Ou seja, você é escravo dos seus pensamentos. Por quê? Porque a única área do seu corpo que você não consegue dominar é o desejo. Então,
a questão é a seguinte: você precisa controlar o seu desejo. Então, a arte de ficar sóbria é a arte de se contrariar. Porque desejo você sempre vai ter. O segredo é você contrariar o seu desejo, né? Porque nem tudo que vem na sua cabeça você precisa fazer. Entendeu? Você vai ver o brigadeiro. Qual que vai ser o desejo? Eu quero comer esse brigadeiro. E aí, a decisão é sua. Comer ou não. Né? Certinho. A partir do momento que você vai pondo um limite nesse seu desejo, a partir do momento que você vai contrariando esse desejo, você vai mostrando para o seu cérebro que quem está no comando é você e não eu. Mas a partir do momento que você vai cedendo os seus desejos, você mostra para o seu cérebro que quem está no comando é o seu cérebro. Tá? Dentro da classificação da anorexia nervosa, nós temos um tipo de compulsão purgativa. E o que é essa compulsão purgativa? São episódios recorrentes de compulsão purgativas como vômitos, autoinduzidos e uso indevido de diéreticos, laxantes ou enemas. Né? O que acontece? É o famoso comer e vomitar. Eu como e vomito. Eu como e vomito. Espera aí, gente, só pra vocês uma ligação aqui. Tem família de interno me ligando aqui. O que acontece? A pessoa provoca. Ela come, né? E aí, para que não aconteça, como na cabeça dela aquilo vai engordar ela, o que vai acontecer? Ela vai, de certa forma, vomitar. Ela provoca, né? Por isso que é um vômito autoinduzido. Ela vai lá, come, vomita. E aí também ela começa a fazer uma automedicação. Ela vai lá, compra laxante. Para quê? Para se esvaziar, né? Através das fezes. Porque se eu tomo um laxante, automaticamente, quanto mais tempo, Gente, só um momento aqui, gente. O que acontece? Quanto mais tempo a comida fica no estômago, mais gordura o estômago absorve. Se eu tomo laxante, a comida vai ficar menos tempo dentro do estômago. Então, vai absorver menos gordura, né? E isso é prejudicial dentro da classificação da anorexia nervosa. Temos uma outra classificação também, que é a do tipo restritiva. Ali a primeira é a purgatória, a segunda é a restritiva. Que é o quê? São os episódios recorrentes de jejum. Lá na primeira, que a purgatória é o episódio dos vômitos e do uso de laxante, e na restritiva são os episódios recorrentes de jejum, medo de dieta, exercício físico excessivo, causando graves perdas de peso. É aquele jejum doido que vocês fazem, dieta da Lua, dieta de Marte, de Plutão, sei lá. Vocês arrumam uns nomes estranhos dessas dietas de vocês? Já fez dieta, Grazi? Oi, Paulo. Já fez dieta? Eu vivo fazendo aquela dieta jejum intermitente, que fica 6, 12 horas sem comer. Então, isso está tudo errado. Hoje, o que a gente usa é reeducação alimentar.
Por que essas dietas intermitentes de 12 horas elas não funcionam? Elas acabam sendo prejudiciais. O que acontece? Se você fica 12 horas sem se alimentar, o que acontece? O seu organismo fica 12 horas sem absorção de nutrientes. Então, na hora que você se alimentar, o seu organismo vai absorver muito mais gordura do que o normal. Por quê? Porque ele estava 12 horas sem ter nenhum tipo de nutriente. Sim. Entendeu? Então, não faz sentido. Então, até mesmo que os nutricionistas hoje oferecem como opção é a reeducação alimentar. Ou seja, comer de tudo na medida certa e nos horários certos. Só que por que as pessoas não optam pela reeducação alimentar? Porque perder peso demora. Só que nós somos tudo ansioso. A gente quer perder peso, a gente quer perder 50 quilos em um mês. Né? E aí a gente não tem paciência para isso. Né? A gente não tem paciência para isso e fica entrando nesses jejuns doidos da vida. E aí a gente acaba prejudicando todo o nosso sistema digestivo, a gente acaba com todo o nosso organismo descontrolando. E na mulher isso é pior ainda. Nós já sabemos que o sistema hormonal da mulher ele é muito mais complexo do que o homem. E aí a mulher entra nesse tipo de dieta e aí vai chegando o ciclo menstrual, vai chegando o ciclo de TPM e tudo mais, você fica sem alimentação, nossa senhora, vira uma bomba atômica, né? Por isso todo tipo de reeducação alimentar tem que ser acompanhada por um nutricionista. Só que hoje a internet também é uma porcaria, né? Porque você acessa a internet, vê aquele tanto de dieta milagrosa, chá de não sei o que, chá disso, chá daquilo, né? E aí você dieta disso, dieta daquilo, e todo mundo nesse intuito do corpo perfeito que a sociedade exige, né? Acaba sendo adepto dessas opções que a internet oferece, né? E infelizmente mais para frente vocês vão colher as consequências disso. Correto. Em questão de classificação de gravidade, né, da anorexia, gravidade leve é quando o IMC está maior do que 17 quilos. Moderado, IMC, entre 16 e 16,99 quilos. Anorexia grave, IMC, entre 15 e 15,99 quilos. Anorexia extrema, IMC, menor que 15 quilos. Tá? É a classificação de gravidade da anorexia nervosa. Tá? Quais que são as complicações da anorexia? Nós temos aí uma complicação gastrointestinal, né, que é uma constipação e uma dor abdominal horrível. Nós temos uma complicação hematológica, que é o quê? Anemia, leucopenia. Nós vamos ter a trombocitopenia, que é uma trombose que pode acontecer no trato gastrointestinal. Nós vamos ver uma complicação na pele e nos anexos da pele, como queda de cabelo, queda de unha, as unhas quebradiças, porque você vai deixando de adquirir vitaminas, né? Então as suas unhas vão ficando quebradiças, a pele vai ressecando. Nós vamos ver complicações nos eletrólitos do corpo, e aí nós vamos ver, por exemplo, a hiponatremia, hipotassemia, vamos ter problema na hipoglicemia também e desidratação. Vamos ver também complicações renais como edema, insuficiência, cálculo renal,
complicações metabólicas, como a hipoglicemia novamente, né? E também vai gerar diabetes, uma série de situações que pode estar gerando no corpo do indivíduo. Qual que é a conduta, né? A partir da anorexia nervosa? O acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? Que é composta por eu escrevi errado ali, desculpa, tá? Eu pus nutricional, mas é nutricionista, um psicólogo e um psiquiatra, tá? O psicólogo que vai te dar uma reeducação alimentar, um psicólogo que vai te orientar e trabalhar acima de uma psicoeducação e vai te orientar referente ao seu transtorno, e o psiquiatra que muitas das vezes vai entrar dentro de uma linha medicamentosa. Aí dentro dessa primeira linha nós vamos ver a psicoterapia como um objeto de suspender as práticas purgativas e restritivas que nós já falamos. E aí o psicólogo ele vai entrar normalizando o padrão alimentar e vai desconstruir as crenças distorcidas acerca da imagem corporal. O que o psicólogo vai fazer? Ele vai reconstruir a imagem do sujeito. Por quê? O anorexo é aquele que olha para a sua imagem e vê uma imagem distorcida. Então, através disso, nós vamos reconstruir a imagem desse sujeito, né? De uma forma diferente, né? Nós vamos trabalhar com essas técnicas aí dentro da questão da anorexia. E numa segunda linha, né, que já seria uma linha psiquiátrica, nós vamos trabalhar com a questão da farmacoterapia. Entretanto, não existe medicamento que produza melhora significativa nos sintomas, tá? Vai ser receitado ali alguns anticompulsivos, como a fluoxetina, e um topiramato e outros anticompulsivos que podem existir, tá? Sobre anorexia, alguém queria fazer alguma pergunta? Tem alguma questão que queira falar? Ou tá tranquilo? Posso passar para frente? Vamos falar da bulimia, então. Duas coisas diferentes. Anorexia, bulimia. Vamos ver qual que é a diferença, né? Conceito de bulimia. Caracterizada, desculpa escrever errado também, por episódios recorrentes de compulsão alimentar seguido de comportamentos compensatórios inadequados para ganhar o peso. A bulimia nervosa já é aquele sujeito, o homem ou a mulher, que tem a compulsão alimentar, e além da compulsão alimentar, ele vai ter comportamentos compensatórios inadequados para ganhar o peso. Ou seja, ele vai comer, e depois ele vai ter alguns comportamentos para evitar o ganho de peso, tá? Quais que são os critérios para a gente classificar a bulimia nervosa? Compulsão alimentar, ingestão de grande quantidade de alimento e sensação de não conseguir parar de comer. Come, nunca se sacia. Episódios de compulsão por no mínimo uma vez por semana no mínimo, uma vez por semana nos últimos 3 meses. Isso é para dar o diagnóstico, né? A gente tem que analisar pelo menos nos últimos 3 meses, né? Nos últimos 3 meses, se ele teve esses episódios de compulsão, né? De estar fazendo uma ingestão grande de alimento sem parar, tá? Quais que são os métodos compensatórios que essa pessoa vai utilizar, né? Os métodos compensatórios. Oi, Marcos, anorexia, deixa eu ver o Marcos fez aqui. Um distúrbio alimentar é resultado de preocupações exageradas com o peso corporal que pode provocar problemas psiquiátricos graves. A pessoa se olha no espelho, embora extremamente magra, se vê obesa. Exatamente isso, Marcos. Foi o que nós trabalhamos lá na questão da anorexia, isso mesmo. Quais que são os métodos compensatórios que a pessoa utiliza dentro da bulimia? Uso indevido de laxantes, tá? Enemas diuréticos, jejuns prolongados, vômitos autoprovocados e excesso de exercício.
Resumindo, qual que é a diferença de anorexia e qual que é a diferença de bulimia? Na anorexia, o paciente não come. Na bulimia, o paciente come. Essa descrição é o que vai diferenciar um do outro. Entendido? Em um, o paciente, na anorexia, a pessoa não come e além de não comer, vai provocar uma série de situações, né? Como vômitos e outras coisas. Na bulimia, a pessoa vai ter a compulsão alimentar e vai ter métodos compensatórios, né? Os métodos compensatórios são os mesmos métodos que que o anorexo usa, né? Como o uso de diuréticos, os jejuns, os vômitos, etc. e tal. E aí nós temos a classificação também na bulimia. Nós temos a leve, a moderada, a grave e a extrema, né? A leve, na classificação da bulimia, a leve é de 1 a 3 episódios de comportamentos compensatórios por semana. Ou seja, durante uma semana, essa pessoa ela vai provocar vômitos, vai provocar vai tomar laxante pelo menos 1 ou 3 vezes por semana. Nível moderado, de 4 a 7 episódios de comportamentos compensatórios. Ou seja, vai provocar vômitos ou uso de laxantes e diuréticos. Uso grave, de 8 a 13 episódios por semana. Uso extremo, maior ou igual a 14 unidades de comportamentos, ou seja, em uma semana. Essa é a classificação da bulimia nervosa. Qual que é a conduta? É a mesma da anorexia nervosa. Nutricionista, psicólogo e psiquiatra. No caso da bulimia, nós vamos ver aqui a seguinte situação, que é um pouco diferente. Na bulimia, nós vamos ter que ter a questão da hospitalização em caso de anormalidades eletrolíticas significativas, vai ter arritmias, perdas rápidas e persistentes de peso e ideação suicida. A maior parte dos casos de bulimia nós vamos ter ideação suicida, diferente da anorexia. Nós vamos ter a questão da farmacoterapia, onde o psiquiatra vai entrar com antidepressivos como a fluoxetina, tá? Nós vamos ter a psicoterapia, e aí na psicoterapia é o padrão ouro. O que nós chamamos de padrão ouro? Padrão ouro é o mais eficaz, é a psicoterapia, que é a primeira linha de tratamento para casos de transtornos alimentares. Qualquer transtorno alimentar, o primeiro padrão é terapia, tá? E depois é indicado a questão da nutrição comportamental, tá? Onde o nutricionista vai regular o comportamento nutricional daquele indivíduo, tá bom? Quais que são os fatores de risco que nós temos na questão da bulimia nervosa? Histórico de obesidade infantil, histórico de transmissão familiar do transtorno, histórico de abuso sexual ou físico pode causar, né, bulimia nervosa, baixa autoestima pode causar bulimia nervosa, sintomas depressivos podem causar bulimia nervosa e transtorno de ansiedade social ou generalizado também pode causar bulimia nervosa. Alguma dúvida sobre a questão da bulimia nervosa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Passando para frente então. Vamos falar sobre a questão da compulsão alimentar. Qual que é o conceito da compulsão alimentar? Ela é caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar sem métodos compensatórios para evitar o ganho ponderal. Ou seja, a pessoa que come e não está nem aí. Vai comendo e não está se importando se ele está ganhando peso ou não. Ele come e está feliz da vida. Eu como mesmo, porque eu gosto e
desculpa a palavra que eu vou usar aqui, foda-se pro mundo, eu sou um gordinho feliz, sabe? E vão comer aqui. Um dia a gente vai morrer mesmo, né? Então, né? Acontece muito isso com ex-usuários de substâncias, né? Ah, eu já não bebo mais, eu já não uso droga, deixa eu comer mesmo, então, né? Então vão que vão e bola pra frente, né? É isso que dá. Então vão comer, né? E comer é bom, não é, gente? Comer é uma coisa maravilhosa. Como diz a Grazi, né? Dá uma sensação tão boa, né, Grazi? Vamos lá. Quais que são os critérios para a gente entender o que seria a compulsão alimentar, né? Para que a gente caracterize uma pessoa para que ela seja compulsiva alimentar ou não, ela tem que ter pelo menos dentro desses sintomas aqui, ela tem que ter pelo menos 3 deles para ser classificada como uma compulsiva alimentar. Primeiro sintoma, comer mais rápido que o normal. É aquela pessoa que não mastiga, não tem paciência, come mais rápido que o normal. Segundo sintoma, alimentar-se até se sentir desconfortavelmente cheio. Sabe quando você come até empazinar? Seria isso. Terceiro sintoma, comer em grandes quantidades na ausência de fome. Ou seja, você não está com fome, mas mesmo assim você vai comendo em grandes quantidades. Quarto sintoma, comer sozinho por vergonha da quantidade de comida. Às vezes você se isola porque você pôs um prato muito cheio e aí você se afasta, porque você está com vergonha do tanto de comida que você se põe. E o último sintoma, depois que você comeu, você se sente culpado ou deprimido. Tá? Depois que você comeu, você fala assim, gente, por que eu pus esse tanto de comida? Né? Esse é o compulsivo. E aí, nós vamos fazer uma correlação com a questão do diabetes tipo 2 e do TDAH. Geralmente, quem tem diabetes tipo 2 e quem tem TDAH tem uma relação com a questão da compulsão alimentar, se a gente for analisar a fisiopatologia. As bases neurobiológicas do impulso de comer e da regulação do apetite, elas estão relacionadas ao hipotálamo. O hipotálamo ele está localizado na nossa região cerebral e as conexões do núcleo do hipotálamo com o circuito de recompensa no cérebro. E aí, o neuropeptídeo Y e a grelina e a orexina e a leptina, elas representam um papel importante na regulação do apetite. Esses nomes que eu estou dizendo são nomes de neurotransmissores que estão dentro do nosso cérebro. Então, desse modo, o hipotálamo ele age como um centro de controle, influenciado por uma complexa rede de circuitos cerebrais e substâncias que regulam o apetite e o impulso de comer. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que geralmente, quem tem diabetes tipo 2 e quem tem TDAH, há um descontrole, há um transtorno, há um distúrbio no hipotálamo que faz com que a pessoa fique compulsiva pelo uso da comida, né? Vai fazer com que ela coma compulsivamente, tá? Então, o problema está bem no hipotálamo. Então, qualquer terapia que seja feita medicamentosa, ela vai ser realizada diretamente agindo no hipotálamo do paciente. E quais que são as condutas que nós temos que ter com o compulsivo alimentar? Primeiro, é um tratamento focado no transtorno da compulsão, do modo que o emagrecimento seja uma consequência da mudança psicológica do mindset. De mindset. O que é mudança psicológica de mindset? É o que eu falava com a Grazi lá no início.
reprogramar o cérebro, ou seja, mudança de reprogramação do cérebro. Na questão da farmacoterapia, é indicado em casos moderados a graves, objetivando o controle da impulsividade na alimentação. E existe também alguns fármacos inibidores também, né, que são seletivos da recaptação da serotonina, que são frequentemente utilizados no tratamento, porque o hormônio que vai mais te dar satisfação na hora da alimentação é a serotonina. Então, existem alguns medicamentos que você pode tomar que vai recaptar a serotonina ao ponto que quando você comer, não vai ter liberação de serotonina. E esses medicamentos são a sertralina, o escitalopram, a fluoxetina e a fluvoxamina. São as medicações mais indicadas para a recaptação de serotonina. Dentro dessa questão do tratamento, nós vamos ter uma redução da frequência de convulsão, nós vamos ter uma diminuição do IMC e do peso, do índice de massa corporal, nós vamos ter uma redução da gravidade da doença e vamos ter também uma melhora do quadro geral. Pode falar, Grazi. Oi, Paulo. É assim, passei pela psiquiátrica, né? E ela me passou esse citalopram pela depressão que eu tive lá atrás e para tirar essa minha ansiedade. Eu comecei a tomar também faz umas 2 semanas. E eu tomava muito o Sibutramina, né? Que eu sempre tive essa exigência que eu te falei. Sim. Por que eu não tomo hoje a Sibutramina? Porque meu problema foi cocaína lá no passado. Então, ele foi através, depois que eu parei de tomar o Sibutramina, que já não fazia mais efeito, que eu fui buscar na cocaína a minha adicção. Hoje eu não poderia tomar o Sibutramina, né? É porque talvez seu corpo tenha criado tolerância. Porque o nosso corpo cria tolerância à medicação. Então, sim. Mas o meu medo é voltar à adicção. Sim. Porque, pode falar. Eu só não tomo ele por isso. Né? Porque como faz muito tempo que eu não tomo ele, hoje ele faria efeito rápido, porque já saiu do meu organismo. Mas eu tenho o maior medo é que seja um gatilho. Sim, exatamente. E nem pode voltar a tomar, Grazi, porque as nossas células, dentro de cada célula do corpo humano, existe dentro das mitocôndrias da célula, existe um núcleo de memória. O que é esse núcleo de memória? Só para você entender bem o que seria isso. Vamos lá. Você já ouviu falar de vacina de sarampo, não já? Sim. O que é a vacina de sarampo? Você toma a vacina de sarampo, a vacina é o quê? Ela está injetando dentro de você os vírus do sarampo. Para que ela está injetando em você os vírus do sarampo? Uma vez injetado, você nunca mais vai pegar sarampo. O que acontece? Quando injeta em você o vírus do sarampo, o seu organismo ele cria imunidade para o sarampo. E ali fica gravado nas células de memória das mitocôndrias o sarampo. E a mesma coisa acontece com a medicação. Uma vez que você tomou a medicação, fica gravado nas células de memória a medicação que você tomou. Se você voltar a tomar medicação, está gravado nas células de memória do seu organismo as substâncias da cimetramina, entendeu? Então, elas podem servir como gatilho disparador. Então, é justamente por causa disso mesmo que eu não voltei, né?
E eu faz 2 semanas que eu tô tomando esse Talopram. Por isso que eu não como de dia. Acho que eu vou conversar com a minha médica para ver se eu posso tomar à noite. Porque eu tomo ele de manhã. De manhã eu passo meu dia tranquilo, não como, como o normal, tá? Mas à noite que é o meu problema mesmo. Talvez quando você passar pelo seu psiquiatra, pergunta ele a respeito do tupiramato. Tá, eu até tenho outro piramato aqui. Tá, o tupiramato, na verdade, o tupiramato, quando ele foi criado, ele foi criado com o intuito de cuidar de enxaqueca, né? Mas ele é um ótimo redutor de compulsão alimentar, tá? Ansiolítico, deve ser um ansiolítico. Eu vou ler sobre ele. Eu tenho aqui, né, e eu ver que eu mesmo começo a tomar ele, porque na verdade eu trabalho também em clínica, né, Sim. e então eu sei até onde eu posso tomar uma medicação ou não. Só não posso tomar o Subutramina. Esse não Então, posso, talvez mas o era isso. tupiramato, talvez o tupiramato à noite te ajude um pouco nessa questão da compulsão alimentar de madrugada. Pois é, obrigada pela dica, Paulo. De nada. Vamos continuar aqui então. É, Bom, a questão da compulsão alimentar era isso. E aí nós encerramos então a questão. Nós falamos da anorexia nervosa, falamos da bulimia, falamos da compulsão alimentar e agora eu vou falar sobre o jejum de dopamina para a gente encerrar a aula. O que seria o jejum de dopamina? O jejum, Grazi, fecha seu microfone, por favor, só um pouquinho, porque tá dando interferência. Obrigado. O que é o jejum de dopamina? O que acontece? Nós sabemos que a dopamina é um neurotransmissor, ele é uma substância que é produzida pelo nosso organismo que causa ele causa uma grande sensação de prazer, tá? Como que se faz o jejum de dopamina? O jejum de dopamina ele é muito simples. Primeiro passo para você fazer o jejum de dopamina. Ele é simples no sentido da teoria, mas ele é um pouco complexo no sentido da prática. Ele exige um pouco de esforço e boa vontade, tá? É igual droga, né? A teoria para largar a droga é muito fácil, né? Mas na hora da prática é um pouco difícil, né? O primeiro passo é você identificar a substância que provoca mais liberação de dopamina, né? Vamos pegar o caso da Grazi aqui, que acorda de manhã e de madrugada e tem esse hábito noturno, né? Esse hábito noturno de se alimentar. E quando ela se alimenta, o que acontece? Ela tem uma grande liberação de dopamina, né? Bom, até aí tudo bem, tá tranquilo. Como que se faz então o jejum de dopamina? O jejum de dopamina é o seguinte: ela já identificou que de madrugada, quando ela se alimenta, tem uma grande liberação de dopamina devido à alimentação. Para que você corte a dopamina, para que o seu organismo ele volte a entender que não precisa liberar dopamina mais durante aquele período, você precisa passar por um período de jejum. Aí sim o jejum ele é prioritário, tá? De pelo menos 20 dias. 20 dias sem a prática daquela atividade que te induz a produzir dopamina. Se você conseguir ficar 20 dias sem a prática da atividade que te ajuda a produzir dopamina, o seu cérebro consegue entender
que não é mais necessário você exercer aquela atividade para produzir dopamina. Por quê? Uma vez produzido dopamina, o seu corpo ele sente a necessidade e ele vai exigir dopamina sempre. Passado 20 dias, você não produzindo mais, o seu corpo não vai mais exigir aquela produção de dopamina. Logo, você não vai ter mais aquela necessidade de produzir o hormônio da dopamina, né? Aí o Marcos colocou aqui, né? A dopamina é um neurotransmissor, né? Monoaminérgico da família das catecolaminas e das fenilaminas que desempenham vários papéis importantes no cérebro e no organismo. Os receptores de dopamina são desenvolvidos em D1, D2, D3, D4 e D5, de acordo com a localização do cérebro e função, né? Então, o jejum de dopamina ele funciona dessa forma, né? Por isso que eu disse que na teoria ela é muito fácil, mas na prática ela é mais difícil. O jejum de dopamina funciona dessa forma. Então, vamos supor, se a Grazi ela quiser perder esse hábito noturno, ela vai ter que passar pelo menos 20 dias acordando, tendo a vontade de comer, mas não comendo. Resistindo. Oi. Já vou começar hoje. Você acha que eu já não estou aqui pensando, programando meu cérebro para eu não fazer isso? Já vou começar a fazer hoje, com toda certeza. Então, boa vontade, né? Tem que ter, né? Como princípio de recuperação, né? Eu consigo. Consegue, com certeza. Isso aí. Já coloca na sua cabeça que você consegue, porque você consegue. Né? Estou programando meu cérebro. E daqui a 20 dias você me conta como que funcionou. Você vai ver, vai dar certinho, tá? Sim, obrigada. De nada. Bom, gente, era mais ou menos isso, um pouco a questão que eu queria falar com vocês hoje a respeito dos transtornos alimentares, né? Tem muita coisa que nós podemos falar sobre transtornos alimentares, né? Mas nós pegamos os tópicos mais básicos, né? Que é a anorexia, a compulsão alimentar e a bulimia, né? Que são casos mais incidentes, né? Lembrando que nenhum tipo de compulsão é saudável, né? Todo tipo de compulsão é preciso ser revisto, todo tipo de compulsão é preciso ser tratado de alguma forma, tá? Porque aonde há um excesso, existe uma falta atrás, né? E essa falta, ela é compensatória. Ou seja, você está compensando a falta com o excesso daquilo que você está sendo compulsivo, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, nós vamos trabalhar. O Max está trabalhando ao pau, ao Max. Gente, então antes de encerrar aqui, né, o Max está me cobrando uma aula sobre os CAP. Em breve eu vou ver se essa semana ainda. Eu estou trabalhando numa unidade, eu sou psicólogo de 5 unidades de recuperação. Só que nós estamos com uns probleminhas aqui na unidade, que eu estou de coordenador e psicólogo. Até semana que vem nós vamos estar lançando uma aula sobre as novas drogas que estão aí em vigências, né? K9, todas essas drogas dos casos aí, tá? Já vou estar começando a produzir as aulas a partir de amanhã. Assim que eu tiver um tempinho já vou começar, tá? Nós vamos estar divulgando aí para vocês, tá bom, Marcos?
Eu vou já começar amanhã para ver se até semana que vem eu consigo já tá com elas prontas, e aí talvez semana que vem mesmo a gente já faça, tá bom, Marcos? Perfeito, Paulo. Obrigado. De nada. Vou fazer um esforço, tá? É uma aula gratuita. Como vocês sabem, né? Não sei se alguém já participou de alguma aula gratuita nossa. Nós oferecemos certificados da aula. A aula é gratuita, mas a aula, quem quiser o certificado, nós pedimos uma taxa de R$30 por emissão de certificado, tá? Quem quiser o certificado dessa aula, é um certificado que vai com 30 horas aulas, tá? Carga horária de 30 horas aulas, tá? É só me chamar no WhatsApp que eu emito o certificado e envio para vocês, tá bom? E é isso. Essa aula está sendo gravada. Quem quiser o link depois pode me chamar no WhatsApp também, que eu envio o link da aula, tá? Posso enviar também os slides da aula, tá bom? Quem quiser o certificado também pode estar entrando em contato, tá? E aí o certificado é só mandar o comprovante dos R$30, eu passo o número do Pix e envio também o certificado, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês essa noite. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Grazi, foi um prazer. Deus abençoe. Eliane, também um bom prazer, tá? Deus abençoe. Aos meninos lá da Faculdade de Passos que vai assistir a aula, Deus abençoe vocês. Juízo, os meninos mais problemáticos da minha vida. Pessoal da FAPAM também, Deus abençoe, tá? Semana que vem, se Deus quiser, tô aí, aula presencial, tá? Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Oi, Grazi. A gente que agradece, Paulo, pelo conhecimento, né, que você está trazendo para nós. Para mim, pelo menos, foi de grande serventia. Vou ver que eu coloco em prática aqui. Muito obrigada. De nada, Deus abençoe. Nós vamos ter mais alguns cursos aí, depois eu divulgo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe, juízo na cabeça de vocês, tá bom? Um grande abraço, um beijo, tchauzinho, gente, fiquem com Deus. Nossa, eu tô com medo do meu WhatsApp. Ó. Tô sentindo basicamente tudo isso. Isso o quê? Nossa Senhora. Dor no peito, desconforto, fraqueza, tontura, desmaio, medo de morrer, medo de perder o controle, pensamento, sentimento de diferença, sensação de estar fora da realidade, náusea, dormência, formigamento. Tá com síndrome de pânico. Já colocou nem descansou. Nem descansou. O que é isso aqui? Ah, tá. Isso foi o dia que você mutilou. Você mandou uma foto pra mim. Você sente mesmo.